Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. A ideia deste vídeo será mostrar como inicializar o contexto e já preencher alguns dados para que a gente possa trabalhar com a execução do projeto já com alguns dados padrão. Bom, aqui em Models nós definimos já as três entidades, professor, aluno e tópico. E agora nós precisamos definir o que? Ainda em Models, dá um botão direito, Add New Class, e vamos chamar essa classe de banco contexto. Esse banco contexto é uma classe que usará o Entity Framework. Então vamos declarar aqui o system.data. E aqui nós temos o entity. Tá feito isso. E agora, como é que fica o contexto da classe? Bom, esse contexto da classe, ele vai usar o quê? Ele vai herdar de DBContext. Esse herdado DBContext permite que eu utilize aqui, prop tab. Qual é o tipo de dado? O tipo de dado é um DB7. E é um DB7 de qual tipo? Da classe chamada aluno, que nós já tínhamos criado aluno. Como é que você vai chamar essa propriedade? Alunos. Excelente. Então aqui, prop tab, mesma coisa, DB7 de alunos. Vamos colocar aqui agora professor, que é o tipo professor, eu vou chamar de professores. E para finalizar, eu vou definir mais uma, que vai ser a de alunos. Perdão, aluno já foi, então agora é tópico. Então, DB7 de tópico. Perfeito. E vou chamá-lo de tópicos. Bom, feito isso, e aí, quem que é o DBContext? Vamos dar um F12? Então, aqui no F12 eu posso ver como é que a classe é assinada, né? Ele já herda de iDisposable e implementa essa outra interface aqui. Mas o DBContext eu poderia definir a string de conexão, isso nós já fizemos naquele primeiro exercício do treinamento básico, você já sabe fazer isso. Eu tenho aqui também o database, que eu posso trabalhar com esse database. Se eu clicar aqui no database, no tipo e dar um F12, eu vou ver tudo sobre o database, conexão, né? Se eu quiser criar ou deletar o database, se eu quiser verificar se ele já existe, tá vendo? Aqui ele pode retornar um verdadeiro ou falso se ele já existe. Enfim, você pode trabalhar e inicializar o database da maneira que você quiser, tá? Ctrl F4 e ainda aqui na estrutura do DBContext, se você notar, tem o DBEntityEntry, que são quem? As entidades em si, que são aquelas entidades que nós colocamos. E aí você tem o Save Changes, você tem o set para definir uma entidade. Aqui no DB7, TEntity é o nome da nossa entidade. Então, por isso que tudo que você tem no DBContext já está montado. E quem é o DB7? Vamos dar um F12 no DB7. Essa entidade eu considero ela sensacional. E uma das melhores que tem. Porque o DB7 ele é DB7 de TEntity. Ele herda de DBQuery, implementa o IDB7, iQueryable. Tá vendo? Você pode retornar uma lista de iQueryable de entidades, iNumerable também. E assim por diante. Olha só, o where TEntity igual a class. Então, uma vez definido que ela é uma classe, eu posso trabalhar o que eu quiser. Só que o detalhe é que você tem aqui o método já de adicionar, atachar, create da sua entidade em si, né? Você tem métodos já de dar um find nela, remover a entidade, tá? Enfim, você pode trabalhar da maneira que você quiser. Em vez de ficar criando na mão, deixa que o DB7 já faz para você todo o processo. Muito bem, então vamos lá. Uma vez definido o nosso contexto, eu vou definir agora como que eu quero inicializar o meu contexto. Então vamos criar uma outra classe chamada inicializar banco. Bom, o inicializar banco eu vou colocar um using system.data.entity, que eu vou usar aqui o Entity Framework 4.3, né, que é o nosso famoso pouco, e ela está peladona. Só que ao invés de ela estar zerada, vamos fazer o seguinte, essa classe eu quero que ela implemente o drop create, olha só, drop create database always, ou então se mudar o modelo. Não, por enquanto não, só vou inclusive implementar esse daqui, drop, você vai sempre zerar o banco, tá? De quem? Do banco context. Banco contexto é a nossa classe que foi criada anteriormente, que é essa daqui, ou seja, toda vez ele vai zerar o banco, né? Ele recria o banco toda vez que ele executar e inicializar o banco.
tá bom? Obviamente, numa aplicação real, depois você comenta esse bloco. E aqui, eu vou dar um override numa classe que é o nosso seed. O que faz esse seed aqui? Ó? Ele vai, toda vez que executar, eu quero que ele dispare esse bloco do seed. E esse método que está sendo definido aqui, ele vai exatamente definir o quê? Ah, Renatão, cria aí um volume de dados, um conjunto de dados. Tudo bem, então aqui, ó, moçada, o que nós vamos fazer? Aqui ele vai criar alguns dados no banco, só para a gente poder ter uma massa de dados, né? Então vamos lá. Quando eu colocar aqui, ó, vou chamar de new, vou criar uma lista de quem? De professor. Essa lista de professor, ela pode ter o quê? Um conjunto de professores, né? Então, o primeiro professor eu vou colocar new professor, e esse new professor eu vou definir quem? As propriedades do professor. Obviamente, como nós temos várias propriedades, da maneira que eu criei aí, é só você colocar o quê? Ctrl barra, e aí define, por exemplo, nome igual. Vamos colocar aqui, ó. Vou fazer o primeiro, ó. Renato Haddad, e aqui eu vou colocar vírgula. Qual a matéria que o Renato ministra? Então vamos colocar aqui, ó. Aspinet MVC, vírgula, salário igual a, vamos colocar aqui um salário, o telefone ele é alfanumérico, então qualquer número aqui não importa, e aí vem um Twitter blog igual, depois eu vou colocar um http asp.net, tem o primeiro webblogs. Então o meu aqui é webblogs, asp.net /Renato Haddad, vírgula, e se ele está disponível ou não, igual a true. E tem mais uma coisa interessante que eu vou colocar, que é a data de admissão. Vamos colocar aqui na data de admissão new data time, e uma data pode ser 2012. Tá, beleza. Aí tem o seguinte, ó, feito isso, eu vou colocar os alunos, né? Olha só que interessante, alunos, ele é um list, né? Bom, se ele é um list, eu vou colocar alunos igual a new de list de aluno, já que ele é um conjunto de alunos, correto? Então, quando eu coloco isso, eu peço que vocês prestem atenção, que aqui eu vou abrir as chaves e fechar. Eu vou colocar vírgula, e depois eu posso também colocar o quê? Tópicos, só que tópicos é a mesma coisa, tá vendo? É um list de tópicos. Então, quando eu coloco tópicos igual a new list de tópico, e aí a mesma coisa, abre chave e fecha chave. E aqui dentro você coloca a lista de cada um deles, tá ok? Então, basicamente, o que nós precisamos para montar toda a nossa lista de elementos é essa daí. Não vá se perder com o abre e fecha chaves, porque isso é fundamental. Uma vez definido o primeiro professor, você pode fechar aqui, ó. O professor fechou aqui, ó, tá vendo? A chave fecha aqui, que está abrindo ali em cima no new list de professor, tá? Então você pode também aqui, ó, colocar a vírgula e definir um outro conjunto de dados. Então eu vou pegar e vou dar um Ctrl C, Ctrl V, com já a minha lista definida. Então vamos lá, só para revisar aqui, ó, o que eu fiz. Naquele alunos que eu tinha colocado para vocês aqui na lista de alunos, olha só. Quando eu copiei e colei os meus dados, eu tenho aqui o nome, e-mail, aprovado. Ele está dizendo que não existe aprovado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha lá em aluno, dar um F12 aqui em aluno. Eu acho que eu digitei errado. Exatamente, aprovador não, é aprovado. Tá? Então Ctrl S aqui, só para ajustar a propriedade do aluno. Então, ó, eu tenho aqui um list de alunos. Quantos alunos eu tenho vinculado àquele professor? Eu tenho um, que é o Bruno, e o Rafael. Está aqui, ó, com as devidas propriedades. E aí eu tenho um list de tópicos, correto? Do mesmo professor. Então, o tópico 1 e o tópico 2. Bom, fechou aqui, ó, o primeiro professor. E aí eu inicio o segundo professor. Então, vai lá. O Claudenir, meu grande amigo Claudenas, ministra o quê? C Sharp.
E aqui eu tenho os dados dele, ele tem a lista de alunos e, obviamente, ele tem a lista de tópicos que ele ministra. Pronto, finalizou aqui, fechou a lista dos dois professores com alguns alunos e tópicos, respectivamente. Ok? Bom, feito isso, moçada, o que eu vou fazer aqui? Ó? Fechou chaves, né? Eu vou... Peraí, Renatão, essa chave da onde que é? Então, olha só, essa chave, moçada, é aqui em cima, ó, da minha lista, a minha lista inteirinha. Quando toda vez que você tiver um list of, né, você tem uma lista de elementos, sabe aquele esquema que você costuma fazer um looping, fazer um for each, etc? Então, aqui eu vou fazer um for each direto na... Ele vai disparar uma action, tá vendo? Action de professor. Então, aqui eu vou colocar um for each na própria coleção. Eu vou usar uma lambda expression aqui. Eu vou usar P. Quem é P? P é dinamicamente que ele vai criar. Então, aqui vai ser P do meu context, ponto professores, ponto add. De quem? Do meu objeto. Qual é o objeto? O objeto é o P que eu acabei de definir, que ele é esse tipo que está declarado aqui. Ó, tá? Agora sim ele sabe quem é o P, que é professor. Então, quando eu faço isso, ele vai criar o banco automaticamente. Opa, mas espera aí, você vai criar onde? Então, abre aí o web.config. Então, ele vai criar no SQL Express. Tá? Se você não definir nenhum elemento igual nós tínhamos feito no primeiro exercício, ele vai automaticamente criar no SQL Express. Mas nada impede de você criar na sua connection string aqui. Vamos colocar a seguinte notação. Ó. Você pode colocar um add, então vamos adicionar uma chave, um name, chamado MVC base. Essa chave vai apontar para uma connection string igual. Então aqui eu coloquei ó, o nome da conexão MVC base, eu vou mudar para CONNDB, que é a conexão database. Tá? Bom, e o banco, hein? Bom, Renatão, o banco ele vai apontar aqui para esse nosso banco de dados aqui, ó, data source. Olha só como é que está escrito aqui, ó, data directory e o nome do banco, MVC Codeforce SDF. Bom, esse SDF é de quem que é, hein? Ele é desse provider name, ó, System Data SQL Server CE 4.0. Moçada, esse aqui é sensacional, ele aguenta atualmente 10 GB, mano, tá bom demais para você fazer isso, tá? E pesquisem sobre o SQL Server CE para você ter um gostinho a mais do que ele está preparado para fazer com Store Procedures, Queries, etc. Mas é só isso? Não. Então vamos lá. Ctrl S para salvar. A connection string está aqui, ó, certo? Beleza. Pega a sua classe banco contexto. O banco contexto, até então, o dbContext, dá um F12. Lembra que você pode definir aqui ó, o nome ou a string de conexão? Então, como é que a gente faz isso? No construtor da classe aqui, ó, se eu definir que o meu construtor, então ele vai ser um public, como chama a classe mesmo? Banco contexto. Excelente. Então, no construtor dessa classe, ele vai implementar aqui um base de quem? O que ele pede? Ó? Eu posso colocar o nome da string. Bom, qual é o nome da nossa string? CONNDB. Então, pronto. Toda vez que ele inicializar, ele vai automaticamente criar esse banquinho chamado CONN, que é aquele que está definido nessa string aqui. Tá ok? Fechou. Vamos voltar no inicializar ali. Então, toda vez que disparar esse código, o que ele vai disparar o projeto? Né? Ele vai iniciar o banco, todas as vezes ele deleta o banco atual e recria com exatamente esse volume de dados que tem aqui, faz o for each para cada uma dos elementos e vai criar exatamente conforme a nossa conexão que está definida aqui. Dá um Ctrl Shift B, ó, compilado com sucesso, até aí tranquilo. Então vamos lá, já definimos aqui em Models o que? As três classes, né? Definimos o contexto e como inicializar o banco de dados. Praticamente é isso que nós precisamos. Temos três classes, hein? Presta atenção, 3 classes e aqui no diagrama de classe dá para perceber. Aqui onde nós temos o professor, tanto na de tópico quanto de aluno, é exatamente a classe do tipo professor que nós vamos utilizar.